Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Salmos, capítulo 40. Nós vamos fazer a leitura dos versículos de número 1 ao 4. Salmos 40, do versículo 1 até o versículo de número 4. Diz assim a palavra de Deus: Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal. Colocou meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que coloca a sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes, nem aos que seguem a mentira. Amém? Esses 4 versículos da palavra de Deus, e que Deus possa aplicar a sua palavra nos nossos corações. Os salmos são poesias, os salmos são o abrir do coração de homens como eu, de homens como você. Homens que se permitiram ser usados por Deus, mas homens também que se permitiram nas suas fraquezas, nas coisas que passaram pela sua vida, nos eventos que tomaram conta da sua vida. Esses homens se permitiram ser usados por Deus até a esse ponto, que é um dos pontos onde a gente mais tem dificuldade na vida: expor o nosso coração, expor as nossas fraquezas, expor para pessoas que não nos conhecem, ou até mesmo para pessoas que nos conhecem, aquilo que só Deus sabe, aquilo que se passa no nosso coração. E os salmos são esses registros de pessoas como eu e você, mas que se permitiram escrever e registrar aquilo que eles viveram, aquilo que elas passaram, as histórias de suas vidas. E olha, meu irmão, olha, meu amigo, eu acredito que você valoriza muito a sua história. Eu acredito que você tenha um cuidado muito grande com a história da sua vida, de maneira que você vai dizer que as histórias importam. Você vai dizer que as histórias de vida importam demais. E ao longo da vida, nós temos visto que algumas histórias de vida, ou algumas histórias de povos, têm sido usadas para tornar a vida de algumas pessoas uma maldição. Histórias de vida que têm sido repetidas, histórias de vida que têm sido contadas, histórias de vida que têm sido propagadas, e o fim dessas histórias e a razão dessas histórias estarem sendo contadas é a maldição das pessoas. Mas nós também sabemos que há histórias lindas de vida sendo contadas, histórias essas que têm sido usadas por Deus para libertar, histórias essas que têm sido usadas pelo Senhor para capacitar, para trazer humanidade e saber que todos nós somos iguais. Temos pecados diferentes, temos histórias de vidas diferentes, mas que todos nós somos iguais diante de Deus e podemos passar pelas situações das mais diferentes possíveis, todas elas guardadas pelo Senhor e orientadas pelo nosso Deus. Há algum tempo atrás, conheci a história de uma moça nigeriana, Chimamanda Adichie. O nome não importa, mas você pode conhecer a história dela acessando na internet um vídeo chamado O Perigo de uma Única História. O Perigo de uma Única História. Você pode anotar aí na sua Bíblia, você pode tomar nota aí no seu celular, que se você investir 18 minutos da sua vida assistindo esse vídeo depois na sua casa, no seu celular, vai ser bênção na sua vida. Esse vídeo, O Perigo de uma Única História, é a história de uma escritora nigeriana. Uma moça que escreve livros e que a sua origem é a Nigéria, seu país de nascimento, seu país de crescimento, seu país de desenvolvimento é a Nigéria. Ela foi uma moça muito precoce. Com 4 anos ela já sabia ler. Com 4 anos ela já lia as histórias, já lia os romances. Com 7 anos ela escreveu o seu primeiro livro.
ela pôde escrever o seu primeiro romance. E as pessoas que leram aquele romance disseram para ela o seguinte: olha, isso não parece ser a história contada por uma nigeriana. Isso parece ser uma história contada por um americano. Isso parece ser uma história contada por um europeu. Isso parece ser uma história contada por qualquer pessoa, menos uma pessoa que reside, que nasceu, que desenvolveu toda a sua vida no continente africano. Ela ouviu aquilo ali, criança, não entendeu nada do que essa expressão poderia representar na vida dela, mas a verdade é que ela seguiu no seu ofício de escrever, seguiu na sua paixão de ler e de escrever poemas, e de escrever poesias, e de escrever romances, a partir da sua inocência, a partir da sua experiência tão breve de vida, como uma experiência de uma criança. Aos 19 anos, ela teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Ela teve a oportunidade de ir lá estudar e de poder desenvolver o talento que ela, na infância, adquiriu. E no seu primeiro dia no campus da universidade, no seu quarto, conheceu então a sua colega de quarto, uma americana. E as 3 primeiras perguntas que aquela americana fez para essa nigeriana foram as seguintes: onde é que você aprendeu a falar inglês tão bem? Onde é que você aprendeu a falar inglês tão bem? E aquela nigeriana explicou para ela: olha, no meu país, a Nigéria, o idioma oficial é o inglês. Todos lá falam inglês muito bem. É algo natural para nós. É o idioma oficial do nosso país, o inglês. Não estou entendendo o porquê da sua surpresa com o meu inglês tão bom. Aquela moça americana fez uma segunda pergunta para ela, naquele primeiro momento ali de se conhecer o colega de quarto. Você trouxe alguma fita daquelas músicas tribais que se cantam na África? Nem mesmo a Nigéria ela reconheceu, mas que se cantam na África. E aquela nigeriana pegou ali uma fita que tinha músicas da Mariah Carey e colocou ali para tocar e mostrou: essa música que eu ouço. É essa canção que eu coloco no meu rádio, que eu ouço todos os dias. E aquela americana continuou com a sua surpresa. E a terceira pergunta que aquela americana fez para aquela nigeriana é se ela sabia manusear um fogão. Se ela sabia ligar as bocas de um fogão para que não pudesse ter nenhum tipo de acidente ali naquele quarto e para que ela pudesse ter a tranquilidade de, ao sair e deixar a nigeriana sozinha ali no quarto, nenhum acidente pudesse acontecer. Essa história verdadeira, essa história verídica, retrata um pouco de como as histórias são contadas do continente africano, que é um continente que tem um país que se chama África do Sul e que tem vários outros países com nome, Namíbia, Nigéria, vários outros países. Mas as histórias que são contadas para nós sobre a África são sobre a África. Nós nem mesmo sabemos, a não ser aqueles que estão, né, na idade escolar, que há vários países. E basicamente as histórias que nós ouvimos da África são histórias de pobreza e são histórias de guerra, são histórias de miséria, histórias de catástrofe. Nunca histórias que podem nos conectar com aquelas pessoas que são seres humanos iguais a nós. Este, meus irmãos, é o perigo de uma única história contada a partir de um povo, de uma única história contada para um povo, para uma nação, para pessoas. É o perigo de tirar a dignidade daquela pessoa, é o perigo de não mostrar àquele povo, àquela pessoa, que ela pode ser algo diferente, que ela pode se tornar uma pessoa diferente daquele história que está sendo contado. Mostre ao povo como ele é uma coisa. Mostre para ele somente essa coisa, repetidamente. E esse povo e essa pessoa será essa única história que nós estamos contando, essa única história que nós estamos repetindo e que nós estamos apenas ouvindo e reproduzindo o que foi falado a nós. Essa moça escreveu a história dela.
Essa moça escreveu a história da Nigéria. Essa moça escreveu romances sobre nigerianos, sobre a maneira como os nigerianos escreviam, viviam, sentiam, se relacionavam com a vida. Na sua primeira prova, ali na universidade, a observação no canto da história que ela escreveu: esta não é uma história autenticamente africana. E ela foi até o professor e perguntou qual era a razão do professor ter escrito aquilo. E o professor disse para ela que naquela história havia muitas pessoas dirigindo carros. E havia também muitas pessoas que não aparentavam estar com fome naquela história. E aquela moça pôde então dizer para aquele professor que na Nigéria tem pessoas que dirigem carro. Pôde dizer para aquele professor que na Nigéria há pessoas que não passam fome. Inclusive pôde dizer para aquele professor que na Nigéria há coisas lindas de se ver, coisas lindas que o povo nigeriano está fazendo, coisas fantásticas que o povo nigeriano estava escrevendo. Pôde dizer para ele, inclusive, que na Nigéria há um polo cinematográfico muito grande e que ninguém lá está vendo Hollywood. Os nigerianos estavam assistindo Bollywood, que é o nome do centro cinematográfico da Nigéria. E aquele professor ficou olhando para ela, sem saber muito bem o que dizer, porque ele desconhecia totalmente a história de um nigeriano, e ele se colocou na posição de julgar se aquela história era uma história autenticamente nigeriana, se aquela história era uma história autenticamente africana. Aquela moça, ela escreveu uma nova história sobre a sua vida. Aquela moça cantou uma nova canção sobre o povo africano. Aquela moça escreveu e cantou uma nova canção sobre a sua vida, sobre o seu povo. E mostrou para as pessoas que aquele povo, que aquelas pessoas não eram a única história que as pessoas estavam contando sobre eles. E o Salmo 40 é o Salmo de Davi. O salmo de alguém que cantou uma nova canção. Alguém que olhou para a sua vida, que olhou para a sua história e pôde dizer, diante da história que estavam contando para ele pôde dizer outras coisas. Nessa noite, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus te convida a olhar para a sua vida, a olhar para a sua história, a olhar para o que você tem vivido, a história da sua família. E o Senhor quer colocar um novo cântico na sua boca. O Senhor quer colocar uma nova canção. O Senhor quer colocar palavra de esperança na sua vida, sobre você, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre a situação que as pessoas vivem. E essa história, meu irmão, ela pode começar a ser contada de maneira diferente por você. Essa história pode começar a ser vivida de maneira diferente por você. Pode ser que o povo não mude, pode ser que a família não mude, mas a canção que estará nos teus lábios, a boca sua dirá coisas boas e belas a respeito de você, a respeito do seu povo, a respeito da sua família, a respeito da sua nação. Porque você, a sua família, o seu povo, a sua nação, a sua igreja, não tem só coisas ruins, não tem só coisas tristes acontecendo. Tem muita coisa boa acontecendo na minha vida, tem muita coisa boa acontecendo na sua vida. E não sei você, mas eu às vezes fujo de algumas pessoas que a gente para do lado, e aí, como é que está a vida? E a pessoa está contando a mesma história triste de 30 anos atrás e não está percebendo o que Deus está fazendo, não está vendo o que Deus está fazendo, não está glorificando a Deus e não está reconhecendo a confiança que diz ter em Deus. Nós dizemos ter uma confiança no Senhor. E às vezes as nossas palavras nos traem em relação a essa confiança. Davi, ao escrever essas palavras aqui no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal, colocou meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos, pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que coloca a sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes e nem aos que seguem a mentira. Davi, ao dizer isso, tem uma história por trás da vida de Davi. Isso aqui é apenas uma poesia. Isso aqui apenas é uma síntese do que Davi viveu na sua vida. E nós, às vezes, olhamos para as sínteses que as pessoas fazem da sua vida e nos achamos capazes
de emitir juízo de valor sobre a sua vida. Mas a gente não sabe nada que essa pessoa passou. A gente não sabe nada da história dessa pessoa e quer emitir juízo de valor sobre a vida dessa pessoa. E a história de Davi, ela não começa em Davi. A história de Davi começa antes, bem antes de Davi começar a reinar, muito antes de Davi ser procurado ali por Samuel para ser ungido como rei de Israel. A história de Davi começou com Samuel, ainda menino, vivendo no templo, com a supervisão do sacerdote Eli. E a história de Davi começa com Samuel, criança, ouvindo de Eli, sacerdote, a repreensão que Eli mandou aos seus filhos. Eli, em certo momento, virou para os seus filhos, lá em 1 Samuel 2:25, e disse para os seus filhos: olha, se vocês pecarem contra uma pessoa, quem intercederá por vocês? Mas agora, se vocês pecam contra o Senhor, quem os defenderá? Se vocês pecam contra o homem, quem intercede por vocês? Mas se vocês, meus filhos, pecam contra o Senhor, quem vai interceder pela sua vida? Samuel ouviu isso, menino ali do sacerdote Eli, na casa de Deus. Samuel viu a arca ser tomada pelos filisteus, e Samuel também viu a arca ser devolvida pelos filisteus. Porque os filisteus tomaram a arca, acharam que ia estar fazendo um mal tremendo ao povo de Deus, mas a arca, dentro daquele ambiente promíscuo, aquele ambiente profano, trouxe um monte de dificuldade aos filisteus, e rapidamente os filisteus devolveram a arca para os israelitas. Depois daquilo ali, Samuel viu os israelitas mesmo pedindo a Deus um rei. Os israelitas pediram ao Senhor um rei. E o próprio Samuel, que viu Eli exortando os seus filhos, o próprio Samuel que viveu isso tudo, viu os seus próprios filhos receberem suborno, se tornarem pessoas gananciosas, perverterem a justiça. E nesse processo, então, o povo pediu um rei ao Senhor, e Saul foi o rei escolhido pelo povo. A Bíblia faz questão de dizer que o povo escolheu Saul porque Saul era o mais atlético possível. Saul era o homem que melhor representava dentro daquele povo ali alguém preparado do ponto de vista da guerra. E foi por esse motivo que o povo de Israel escolheu Saul como rei. Saul foi um rei mau. Saul fez sacrifícios reprováveis. Saul fez votos reprováveis diante do Senhor. E o Samuel, que participava daquilo tudo, recebeu uma mensagem do Senhor, recebeu uma mensagem de Deus. E Deus falou a Samuel: Samuel, eu me arrependo de ter posto Saul como rei, porque Saul deixou a minha palavra e Saul deixou de me obedecer. Samuel seguiu a vida, mandado por Deus, foi até a casa de Jessé. Chegou à casa de Jessé, sabia que iria ungir ali o rei de Israel, ou na verdade até então o rei de Judá. Ungiu o mais moço, ungiu aquele que não fazia nada, que apenas cuidava das ovelhas da casa. Esse homem era Davi. Davi naquele momento foi ungido rei, recebeu a unção, recebeu a envergadura do Senhor sobre a sua vida. Mas Davi não foi empossado como rei naquele momento. Recebeu a unção de Samuel, mas não começou a exercer na prática como rei, todos os benefícios de um rei. Ele não recebeu naquele momento essa atividade. Mas Davi já começou a trabalhar naquele momento. E a primeira atividade que Davi exerceu como rei ungido, com a envergadura do Senhor, foi a atividade de tocar harpa para aliviar a perturbação do rei Saul e o espírito mau sair de Saul. Saul foi apossado por um espírito mau. E Davi era um jovem que tocava harpa. E quando Davi tocava harpa, o espírito mau saía de Saul. A segunda ação de Davi, ungido rei, mas não rei na prática, foi ir levar comida para os seus irmãos que estavam na guerra. Ungido rei, continuou o que leva marmita para os irmãos.
E nisso de levar marmita para os irmãos na guerra, ouviu o gigante Golias afrontando Deus e o seu povo. E Davi disse para aquele gigante: tu vens nos atacar com espada e lança, mas nós vamos te atacar em nome do Senhor dos Exércitos, aquele a quem tu afrontas, ou a quem tens afrontado. E o resultado da batalha entre Davi e Golias, nós conhecemos qual foi. E aí então Saul, que era o rei em exercício, ficou com ciúme. Saul, o rei em exercício, ficou com inveja de Davi. E por duas ocasiões, meus irmãos, Saul teve a oportunidade de tirar a vida de Davi. Ou na verdade, por duas vezes, Saul tentou tirar a vida de Davi com uma lança. Com uma lança, Saul tentou tirar a vida de Davi. A Bíblia diz que Saul tentou fincar Davi contra a parede. Davi fugiu, se escondeu na caverna de Adulão. Só gente ruim foi para a caverna de Adulão. Davi liderou aqueles ruins da sociedade ali. E ao sair da caverna de Adulão e prosseguir a sua vida, porque o Senhor disse para ele: segue a sua vida, prossiga, pare de se esconder. Davi então teve agora a oportunidade de matar Saul. Saul quis matar Davi, e Davi recebeu do seu exército, das pessoas que estavam próximas a ele, a oportunidade de tirar a vida de Saul. Davi chegou a cortar um pedaço da roupa de Saul. Chegou a ferir um pouquinho ali, né? Cortou a roupa de Saul, mas ele se arrependeu. E eu queria que você visse comigo em 1 Samuel 24, versículo 9 e 12. O que Davi disse depois desse momento? 1 Samuel 24, 9 e 12. Saul tentou matar Davi. Davi teve a oportunidade de matar Saul. E olha o que esse homem disse para Saul, versículo 9. Então Davi disse a Saul: Saul, por que dás atenção aos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Versículo 12. O Senhor julgue entre nós dois, e o Senhor me vingue de ti. Porém, a minha mão não será contra ti. As palavras de Davi foram essas: que o Senhor julgue quem deve ser o rei, mas eu, Saul, não vou encostar a mão em você de maneira alguma. Por que, Saul, você está dando ouvido a essas pessoas que dizem que eu te quero matar? Mas Davi teve uma segunda oportunidade de matar Saul. Os exércitos de Davi deram uma segunda oportunidade de Davi matar a Saul. Em 1 Samuel 26, 10 e 11, olha o que Davi disse nessa segunda oportunidade que ele recebeu. 1 Samuel 26, 10 e 11. Davi disse mais: assim como vive o Senhor, ou o Senhor o ferirá, ou chegará o seu dia e morrerá, ou descerá para a batalha e morrerá. Porém, o Senhor me guarde de estender a mão contra o ungido do Senhor. Agora, pega a lança que está à sua cabeceira e o jarro d'água e vamos embora. Que o Senhor me livre, que o Senhor me guarde de estender a mão contra o ungido do Senhor. Foram essas as palavras de Davi a Saul na segunda oportunidade que a vida deu a Davi de eliminar o problema que estava sobre a sua vida e que inclusive o fez fugir do seu povo, inclusive o fez fugir da onde ele estava. Saul morreu. Saul morreu. Saul morreu em batalha. E a atitude de Davi, ao saber que Saul havia morrido, foi chorar. Davi, quando recebeu a notícia que Saul havia morrido na batalha, Davi chorou.
copiosamente pela morte daquele que estava tentando tirar a sua vida. Davi então foi empossado como rei de Judá, fez uma aliança com o rei de Israel e foi o rei das duas nações. As nações que estavam separadas, 10 tribos de um lado, 2 tribos de outro, reino do norte, reino do sul. Sobre o reinado de Davi foram fundidas, uma nação apenas. Davi então traz a arca da aliança de volta para Jerusalém. Davi então tem o desejo de construir o templo em Jerusalém. Davi foi bondoso com a família de Saul. Davi mandou procurar, existe alguém perdido por aí que ainda seja da família de Saul. Foram procurar, acharam um menino neto de Saul, chamado Mefibosete. Mefibosete era um aleijado, e por ser um aleijado, estava mal na vida, e por ser um aleijado sem família, sem ninguém para cuidar de si, estava mais no sal ainda. Mas Davi foi bondoso com Mefibosete. Davi mandou chamar Mefibosete. Davi recebeu Mefibosete no templo, no palácio. E Davi tratou Mefibosete como um filho próprio do rei. E deu a Mefibosete todas as honrarias, todo o cuidado, todos os privilégios que o filho do rei teria. Davi seguiu a sua vida e nesse momento Davi se encanta com Batseba. Davi se encanta com Batseba. Davi gera um filho em Batseba, mas Davi é repreendido pelo Senhor através do profeta Natã. E o profeta Natã diz da parte de Deus que aquele menino ou aquela menina, aquela criança não iria sobreviver. E a atitude de Davi ao ouvir a repreensão do Senhor e ao ouvir através do profeta Natã o que ele tinha feito, a maldade que o coração dele tinha sido capaz, não apenas de planejar, mas de executar essa maldade, a atitude de Davi diante daquilo ali foi prostrar o seu rosto em terra e interceder ao Senhor pela vida daquela criança. E Davi passou 7 dias orando pelaquela criança, que ele já havia ouvido do Senhor que aquela criança não viveria. Mas Davi passou 7 dias intercedendo pelaquela criança, de uma maneira que as pessoas que adentravam aonde Davi estava, as pessoas não tinham coragem de dirigir nenhuma palavra a Davi. As pessoas viam Davi ali orando, a contrição do coração, a entrega dele a Deus naquele momento, que as pessoas passaram 7 dias entrando dentro daquela sala, dentro daquele quarto e não tendo coragem de dirigir nenhuma palavra a Davi. Não sei se você já viveu uma situação na sua vida, com um parente seu, com algum familiar seu, que você viu a situação do coração daquela pessoa, e você queria fazer alguma coisa, mas você não tinha palavras diante do espírito, diante do estado de perturbação daquela pessoa. Quando aquela criança morreu, os oficiais entraram ali e falaram: ó rei, a criança morreu. E Davi rapidamente se pôs de pé, enxugou as lágrimas do seu rosto e foi consolar a mãe da criança. E foi consolar Batseba. E na consolação a Batseba, eles conceberam um filho, o filho de Davi chamado Salomão. E a família de Davi foi um caos. A família de Davi foi um caos. Absalão, seu filho, fez a mesma coisa que Saul. O filho de Davi, Absalão, olhou para o seu pai, olhou para o reinado do seu pai e intentou contra o reinado do seu pai. Organizou um exército, se proclamou rei sobre Israel e intentou contra o reinado do seu pai. Imagine a cabeça de Davi. Imagine o coração de Davi. Alguém ungido rei por Deus, que sofreu perseguição do rei em exercício, e agora rei em exercício sofrendo perseguição do seu próprio filho. Imagine o coração de Davi, meus irmãos.
Imagine o coração de Davi, você que é pai, você que é mãe, você que ama alguém nessa vida, que se doa por essa pessoa, passar por uma situação como essa. E aí então, os exércitos foram se enfrentar, e os chefes do exército de Israel falaram: Davi, a gente vai preparar uma situação para a gente acabar com Absalão. Não pode, o seu filho está fazendo isso contra você. A gente vai te ajudar nessa situação. E aí Davi, meus irmãos, em 2 Samuel 18:5, Davi disse a Joabe, a Abisai e a Itai: por amor de mim, cuidai bem do jovem Absalão. E todas as tropas ouviram quando o rei deu a ordem a todos os chefes acerca de Absalão. Aquele pai disse isso: olha, não toque no meu filho. Por amor de mim, não toque no meu filho. Vocês estão vendo o que o meu filho está fazendo contra mim. Mas por amor de mim, por favor, não toque no meu filho Absalão. Ninguém tocou em Absalão, mas ele ficou preso em uma árvore e morreu dessa forma. Davi continuou a sua vida. Outras muitas guerras aconteceram contra o reinado de Israel, mas o Senhor deu vitória a Davi e ao reinado de Israel em todas elas. E aí Davi então, em 2 Samuel, capítulo 22, Davi então cantou uma nova canção. Porque tudo o que Davi havia passado havia chegado ao fim. Toda a história de dor, toda a história de sofrimento que Davi havia passado até se constituir rei, que havia passado com toda a sua família, essa história acabou. Essa história chegou ao fim. E Davi cantou uma nova canção ao Senhor. 2 Samuel 22. Davi cantou este cântico ao Senhor, quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. É o meu Deus, o meu rochedo, nele confiarei. É o meu escudo e a força da minha salvação, minha torre de proteção e o meu refúgio, o meu Salvador. Tu me livras da violência. Invoco o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, as torrentes de impiedade me atemorizaram. Correntes do Sheol me envolveram, laços de morte me surpreenderam. Invoquei o Senhor na minha angústia, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos do céu se moveram. Abalaram-se porque Deus se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca um fogo devorador, que pôs brasas em chamas. Ele abaixou os céus e desceu. Havia trevas espessas debaixo dos seus pés. Montou num querubim e voou. Apareceu sobre as asas do vento. Fez das trevas uma cobertura ao seu redor. Águas escuras, espessas nuvens do céu. Do brilho da sua presença, brasas de fogo se acenderam. O Senhor trovejou dos céus. O Altíssimo fez soar a sua voz. Lançou flecha e os dispersou, raios e os desbaratou. Então apareceram as profundezas do mar e foram descobertos os fundamentos do mundo pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. Estendeu o braço do alto e me pegou. Tirou-me das águas profundas. Livrou-me do meu inimigo cruel e daquele que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me surpreenderam no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. O Senhor trouxe-me para um lugar seguro, livrou-me, porque se agradou de mim. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque tenho seguido os caminhos do Senhor e não me apartei da maneira ímpia do meu Deus. Pois todos os seus mandamentos estão diante de mim e nunca me afastei dos seus estatutos. Fui irrepreensível diante dele e guardei-me da iniquidade. Por isso o Senhor me retribuiu conforme a minha justiça,
conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Tu te mostras fiel para com o fiel. Para com o íntegro te mostras íntegro. Para com o puro te mostras puro. Mas para com o perverso te mostras inflexível. Livras o povo que se humilha, mas teus olhos são contra os altivos e tu os aborrece. Porque tu, Senhor, és a minha lâmpada, e o Senhor ilumina as minhas trevas. Pois contigo enfrento uma tropa, com o meu Deus salto uma muralha. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, a palavra do Senhor é fiel. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rocha, senão o nosso Deus? Deus é a minha grande fortaleza, Ele torna perfeito o meu caminho. Ele faz os meus pés rápidos como as gazelas e me firma os passos nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha, para que os meus braços possam vergar um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação e tua clemência me enaltece. Alargaste o caminho diante de mim para que os meus pés não tropecem. Persegui os meus inimigos e os destruí. Nunca voltei atrás sem que os eliminasse. Eu os eliminei, atacando-os para que nunca mais possam se levantar. Caíram debaixo dos meus pés, pois tu me reveste de força para a batalha, faze cair os meus pés os que se levantam contra mim. Fizeste que meus inimigos fugissem de mim e que eu destruísse os que me odiavam. Olharam ao redor, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então eu os reduzi ao pó da terra, trilhei-os e os dissipei como a lama das ruas. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para ser o chefe das nações. Um povo que eu não conhecia se sujeitou a mim. Estrangeiros com adulação se submeteram a mim. Ao me ouvirem, me obedeceram. Os estrangeiros desfaleceram e saíram amedrontados dos seus esconderijos. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação, o Deus que me dá vingança e sujeita povos debaixo de mim, e me tirou dentre os meus inimigos, porque tu me exaltaste sobre os meus adversários, tu me livraste do homem violento, por isso eu te louvarei entre as nações, e entoarei louvores ao teu nome, ó Senhor. Ele dá grande livramento ao seu rei, e age com bondade para com o seu ungido, para com Davi e a sua descendência para sempre. O Senhor colocou um novo cântico na boca de Davi. O Senhor lembrou a Davi de quem ele era na vida de Davi e de que apesar dos pesares, apesar das coisas que Davi viveu, ao fim delas, na verdade, quando a gente olha a história de Davi, ao desenrolar das histórias que Davi se meteu, ou que a vida colocou Davi foi fiel ao Senhor e pôde cantar coisas novas a respeito da sua vida. Davi não ficou se lamentando pelos inimigos. Davi não ficou se lamentando pelas situações que a própria família dele criou. Davi não ficou se lamentando diante das tentativas que Saul investiu sobre a sua vida. Diante das tentativas de Saul, ele disse: longe de mim atacar você. Você não é problema meu, você é problema de Deus. Diante dos exércitos, diante de todas as situações, Davi continuou se lembrando que ali estava o filho dele. Davi continuou se lembrando que ali estava Absalão. Não toque nesse moço. Por amor de mim, não toque no meu filho. Diante de estar reinando, fez o que era justo diante do Senhor. Trouxe a arca, teve o desejo de construir o templo do Senhor e procurou agradar a Deus. Depois desse episódio onde Davi canta essa canção, o reinado de Davi vai chegando ao fim. E uma das últimas coisas que Davi fez foi pedir aos chefes dos exércitos para ir contar ao povo. Davi deu essa ordem, reuniu os chefes dos exércitos e falaram assim, vai lá e conta ao povo. E os chefes dos exércitos falaram, tá bom, Davi, a gente vai. E eles foram, e eles contaram o povo de Israel. Demoraram 9 meses e 20 dias para contar o povo todo. Chegaram para Davi com a contagem de 1.300.000 soldados.
mas contaram também as mulheres e crianças. Mas só de soldados, 1.300.000. E aí Davi se arrependeu de ter colocado esse trabalho pesado sobre o povo, sobre os seus oficiais. E nesse arrependimento, Deus conheceu o arrependimento de Davi e disse para Davi: olha só, Davi, eu vou dar a você então a oportunidade de escolher a punição. Deus deu a Davi a oportunidade de escolher qual punição o povo levaria sobre aquela maldade que eles haviam cometido. E Davi respondeu ali a Gade, o homem de Deus: estou angustiado demais, mas que nós caiamos nas mãos do Senhor. Estou angustiado demais pela punição que Deus vai trazer, mas a minha escolha é que nós caiamos nas mãos do Senhor. Mas a minha escolha é que a punição que a gente tenha sobre as nossas vidas seja uma punição imposta por Deus. Porque muitas são as misericórdias do Senhor, mas não quero que nem eu e nem o meu povo caiamos na mão dos homens. Onde é, meus irmãos, que nós temos procurado cair? Ou sobre quais correções nós temos escolhido, ou sobre quais caminhos que nós temos escolhido na nossa vida? Se até mesmo a punição do Senhor é melhor do que a punição do homem, porque o Senhor a exerce com misericórdia. E aí, quando a punição veio, Davi olhou para tudo que estava acontecendo e falou: Senhor, tem misericórdia desse povo, porque esse povo não fez nada, fui eu que fiz. Senhor, se arrepende disso, porque esse povo não merece, sou eu que mereço. E aí logo alguém que estava perto de Davi ouvindo aquilo, ouvindo o que Deus falou a Davi, que iria realmente revogar aquela punição, a pessoa foi então e disse: Davi, olha, tem um campo aqui para você, estou trazendo as coisas para você oferecer o sacrifício ao Senhor. E Davi então disse àquele moço: não, Senhor, não, Senhor, não, Senhor, eu quero oferecer ao Senhor sacrifício que me custe. Eu não quero oferecer ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Eu não me permito oferecer a Deus algo que não tenha nenhum valor para mim. E esse foi então o último ato de Davi, antes do reinado ser passado ao seu filho Salomão. Eu não conheço a tua história, mas eu sei que a sua história importa muito para Deus. Eu conheço a minha história e sei o quanto ela é importante para o Senhor. Eu não conheço a tua história, mas sei o quanto você valoriza a sua história de vida e o quanto você é importante para Deus. E Davi, nessa noite, nos ensina muita coisa. Davi nos ensina muita coisa. Davi passou por muita coisa, até maçante, né? Muita informação sobre a vida de Davi. Mas eu queria te convidar nessa noite a permitir que o Senhor coloque coisas novas na sua vida. Que o Senhor coloque na sua boca uma nova canção. Que você pare, em nome de Jesus, de contar a mesma ladainha da sua vida há 30 anos. E se lance aos pés do Senhor. E se derrame na presença de Deus, dizendo para o Senhor: eu não sei, Deus, de quem é a culpa. Eu não estou preocupado, Senhor, de quem é a culpa. Eu quero me manter fiel ao Senhor. Eu quero continuar vendo, Senhor, a tua obra. Eu quero continuar vendo, Pai amado, o Senhor. Eu quero continuar, Senhor, anunciando os teus feitos entre as pessoas. Eu não quero mais murmurar, Senhor, diante de tudo que tem me acontecido. Eu quero dizer como Davi: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal.
Aleluia. Mas o Senhor colocou os meus pés sobre uma rocha. O Senhor firmou os meus passos. O Senhor pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. E muitos verão isso. Muitos temerão e muitos confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que coloca a sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes nem aos que seguem a mentira. Nós vamos cantar ao Senhor neste momento. Queria convidar a congregação a ficar de pé. Nós vamos de pé cantar essa canção ao Senhor e faça dessa canção e faça desses 4 versículos desse salmo a sua oração ao Senhor. Senhor, coloca na minha boca uma nova canção. Senhor, me permita ver a nova história que o Senhor está escrevendo na minha vida. Me permita ver, Senhor, as boas histórias que já estão acontecendo na minha vida. Me permita, Senhor, enquanto essas histórias ruins acontecem, que a minha boca esteja cheia de louvor ao Senhor. Que as minhas respostas sejam respostas agradáveis, ó Senhor, a Ti. Que a minha vida engrandeça o Teu reino. Que a minha palavra, que o meu proceder mostre que a minha confiança ainda está no Senhor. Eu não sei qual é o lamaçal que você está vivendo. Eu não sei qual é o poço de destruição que você não consegue sair dele. Tem gente que cai no poço, mas tem uma escada no poço, tem uma luz no poço, mas está tão agarrado no fundo do poço, na lama do fundo daquele poço, que não vê a solução para sair de lá. Que nessa noite no Senhor você bote a mão na escada, dê ali aquele primeiro puxão e bote os seus pés nessa torre forte que é o Senhor, e fuja desse lamaçal, e fuja desse poço que tanto tem te prendido e que tanto tem atrapalhado a sua vida. Cante ao Senhor, consagre a sua vida a Deus e peça a Deus para te dar uma nova canção. Jamais te conhecer, tu és
convidar você à oração, queria convidar você a sair do seu lugar e vir à frente para orarmos juntos. Você que nessa noite quer dizer para o Senhor: Senhor, coloque em minha boca uma nova canção. Senhor, me tira desse lamaçal, me tira desse poço de escuridão. Rapidamente, saia do seu lugar. Você que já orou isso, você que já consagrou a sua vida ao Senhor, saia do seu lugar rapidamente. Nós vamos orar aqui juntos, pedindo ao Senhor que opere essas maravilhas na sua vida, que te dê um novo cântico, que te dê uma nova canção. E após a oração nós vamos terminar de cantar essa canção, essa parte que diz que a minha fonte é o teu amor, a minha colheita é o teu amor, a minha herança é o teu amor. O amor do Senhor é mais forte que a morte. O amor do Senhor é mais forte que o inferno e pode realizar em nós todas as coisas. Se o seu coração olha para a vida assim e diz: olha, não tem mais solução para mim, não tem mais solução para essa situação que eu estou vivendo, o amor do Senhor é capaz de reverter essa história. O amor do Senhor é capaz de fazer você amanhã. O amor do Senhor é capaz de fazer você hoje ainda chegar em casa anunciando os grandes feitos que Deus fez na sua vida e contar essa história de dor, contar essa história de sofrimento a partir de uma nova ótica. Deus está cuidando de mim, Deus está preparando a minha vitória, Deus está me tirando desse poço. Deus é a minha fonte, Deus é a minha fortaleza, Deus é a minha segurança. Você pode contar a mesma história que está sobre a sua vida de uma maneira diferente. Deus nosso Pai, obrigado pelo Senhor. Obrigado, Pai amado, pela sua palavra. Obrigado, Deus, pela história dessa nigeriana que tocou minha vida. Obrigado, Deus, pela história, Pai amado, de Davi. Homem, ó Pai amado, como eu. Homem, ó Pai amado, como os meus irmãos que estão aqui na frente. Quanta coisa difícil Davi passou. Quanta coisa digna de ter vergonha Davi passou. Quantos pecados o Senhor Davi cometeu. Mas Davi em todo tempo queria agradar o Senhor. Davi em todo tempo queria, Pai amado, servir ao Senhor e ser encontrado fiel, Pai amado, por Ti. Davi não permitiu que nem mesmo os pecados dele fossem motivo para que ele não mais buscasse o Senhor. Davi não permitiu que as afrontas, as violências que ele estava sofrendo na vida fossem motivo para ele abandonar o Senhor. Mas chegou um momento na vida de Davi que tudo isso passou. Chegou um momento na vida de Davi, ó Pai, que ele pôde dizer que o Senhor é o escudo, que o Senhor é a fortaleza, que o Senhor o tirou dessa situação, que o Senhor cuidou da sua vida e pôde exaltar o Senhor e pôde louvar, ó Pai amado, ao Senhor. Nós temos, ó Deus, uma família dessa igreja que tem vivido, ó Deus, há alguns anos, ó Deus, uma situação muito difícil. O Senhor sabe que família é essa. Dá vitória, Pai, para essa família. Dá libertação, ó Pai amado, para essa família. Tira aquele homem, ó Pai amado, do laço da morte. Aquele homem, ó Pai, está entregue. O Senhor tem poder para isso. Se for da sua vontade, ó Pai. Se for, ó Pai, os seus propósitos para a vida dessa família, ó Pai. Opera isso, Deus. Quanto dói, ó Deus, o nosso coração ver os nossos irmãos daquela forma, ó Deus. Nós intercedemos ao Senhor por eles. Dá vitória, ó Deus, dá vitória, ó Deus. Opera a libertação, ó Deus. Todas as amarras de Satanás, ó Deus, sobre a vida daquela família, ó Deus, sejam dissipadas, ó Deus. Basta uma palavra do Senhor para toda a história, ó Deus, daquela família mudar. Nós cremos nisso, pedimos isso, ó Pai amado, ao Senhor. O Senhor é a nossa fonte. O Senhor é a nossa herança. O Senhor é a nossa colheita. O Senhor, ó Deus, é quem nós desejamos estar e viver todos os dias das nossas vidas. Ouça, ó Pai, a oração dos meus irmãos que estão aqui na frente. Ouça, ó Pai, a oração dos meus irmãos, ó Deus, que estão, ó Pai amado, nos bancos, clamando ao Senhor pelas suas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém.